Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje estamos com um número diminuto aqui de irmãos, né? Mas você foi escolhido pelo Espírito Santo, por Jesus, para estar aqui hoje. Se você veio, é porque Jesus te trouxe aqui. Não foi simplesmente pela sua vontade de estar aqui. Foi Jesus. Eu falo isso com absoluta convicção, porque eu orei essa semana para que Deus trouxesse as pessoas que Ele quisesse que estivessem aqui para ouvir essa palavra. Então, eu falo isso com convicção, porque você foi gerado em oração essa semana aqui. Então, eu queria que você me ajudasse, você que está sentado aí mais nas laterais, né? Nós estamos em número diminuto, nós temos bastante vaga aqui no meio, nessa outra fileira aqui da esquerda e também aqui na da direita. Se você quiser, né, e quiser me ajudar também, você pode se deslocar mais para cá para o meio, para eu não precisar ficar aqui, já que estamos com um número menor de irmãos hoje aqui, eu não precisar ficar me direcionando, né, mais para os lados e mais na região central aqui. Amém? Muito obrigado, irmãos, por atenderem. Eu quero novamente orar aqui mais uma vez antes de iniciar essa ministração dessa noite. Vir aqui e pregar a palavra não é algo simples, é algo que eu reputo bastante difícil, é uma grande responsabilidade. E nós que somos presbíteros, né, Mateus, a gente pode sentir o peso dessa responsabilidade que está sobre os ombros do nosso pastor Bruno, né, que é aquele que Deus designou para nos pastorear aqui na igreja. Então é uma grande responsabilidade, mas eu estou aqui hoje na dependência do Senhor. Então eu queria que você fechasse seus olhos, a gente orar antes de nós ministrarmos essa palavra. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor me coloca aqui para falar aos meus irmãos, para compartilhar da tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo fale através de mim, Senhor. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, que os meus irmãos possam ser tocados pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, porque só o teu Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Pai, não é por, ó Deus, persuasão, eloquência, não é, ó Deus, pelo humano, Pai, mas é por Ti, é pelo poder do Teu Espírito. Então eu clamo ao Senhor, para que nessa noite, Pai, os corações possam se abrir, e eles possam ser tocados pela Tua palavra, vivificados, e saiam daqui, ó Deus, com uma nova direção do Senhor, em nome de Jesus, assim eu te agradeço, amém, amém, glória a Deus. Irmãos, o pastor Bruno tem pregado aqui, neste mês de junho, uma série de ministrações sobre o tema da oração, não é verdade? Quantos estão acompanhando aí as séries? Amém? Tem sido poderosas as ministrações, as palavras que têm sido ministradas para nós, a palavra que o Senhor tem destinado aos nossos corações, aquilo que tem entrado nos nossos corações. E hoje eu não queria fugir desse tema, não queria trazer um tema totalmente aleatório aqui, aquilo que está sendo ministrado, porque eu entendo que se Deus colocou no coração do pastor Bruno o tema de ministrar sobre oração neste mês de junho, é porque ele tem algo para fazer nessa igreja, com o nosso povo, com a primeira igreja presbiteriana renovada, sobre isso, sobre oração. É um tempo de alinhamento, então o mês de junho é um mês para nós nos alinharmos nessa questão da oração. E hoje eu quero falar com os irmãos, quero compartilhar a palavra com algo que eu já compartilhei aqui, já tive a oportunidade de compartilhar aqui no mês de março, num culto de quinta-feira, tinham pouquíssimos irmãos aqui, e hoje temos um número maior. Talvez se você já esteve aqui naquela data, talvez você vai rememorar aí muitas das coisas que eu já disse, mas que eu creio que é o Espírito Santo querendo falar conosco mais uma vez. Vejam, querendo falar conosco, não é só com você que está aí, mas comigo também. Então estamos todos aqui debaixo da voz do Espírito. E eu queria começar com os irmãos lendo Ezequiel 22:30, que foi falado na semana passada pelo pastor Bruno. Ezequiel 22:30
Se você quiser abrir a sua Bíblia online aí no smartphone, por gentileza, abra aí e confira comigo esse texto. Hoje nós não temos aqui, se quiserem colocar um texto aqui também, se vocês tivessem a Bíblia, você pode acompanhar aqui pelo telão. O tema dessa mensagem de hoje é reconstruindo os muros. Diga comigo, reconstruindo os muros. Amém. Diz a palavra de Deus, vou imitar o pastor Bruno aqui agora, hein, gente? Ezequiel 22, 30. Acharam aí? Amém ou não amém? Amém. Irmãos, diz a Bíblia: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Uau, esse texto ele é confrontante para nós. É um texto que deve nos levar à reflexão, um texto muito confrontante. Deus olha para Jerusalém e diz ao profeta Ezequiel: olha, eu procurei aí um homem só, um justo, apenas um justo, apenas um homem íntegro, que se pusesse para erguer um muro, e se colocar na brecha diante de mim. Então tem duas palavras aí que nesse versículo que nos chamam muita atenção: a palavra muro e a palavra brecha. Essas duas palavras, elas estão intrinsecamente, elas estão conectadas, elas estão interligadas à oração, à intercessão e ao relacionamento de intimidade com Deus. Vejam a continuidade do versículo, diante de mim em favor dessa terra. Um homem, e aí, como já foi explicado, um homem aí não é um homem no sentido do sexo masculino, mas um homem aí de forma geral, homem, mulher, criança, adolescente, adulto, idoso, idosa, não importa a idade, um homem, um humano, uma pessoa que se pusesse a erguer um muro e estivesse na brecha diante do Senhor. Então, muro e brecha são as palavras que nos chamam a atenção nesse versículo. Por que o Senhor fala em muros? Por que o Senhor fala em erguer um muro, em construir um muro, em levantar um muro? Outras traduções vão dizer muralha, levantar uma muralha, construir uma muralha, reconstruir uma muralha. E brecha. Isso diz respeito à oração, isso diz respeito à intercessão. E oração e intercessão têm a ver totalmente com relacionamento de intimidade com Deus. Estar diante da presença dEle, orando, intercedendo. Quando você faz isso, você está desenvolvendo uma vida de relacionamento com Deus. Você fala e ouve o que Ele tem para dizer a você. Procurou um homem e não se viu. Bom, o muro, ele diz respeito à muralha da cidade fortificada. Vocês sabem o que é uma muralha, ou melhor, uma cidade fortificada? As cidades antigas, irmãos, elas eram cercadas por muralhas para se protegerem de ataques dos inimigos. As muralhas, prestem bem atenção nisso, as muralhas eram a principal defesa das cidades e separavam-nas do mundo exterior. Em uma analogia espiritual, as muralhas, nesse contexto, nos traz a ideia de proteção, força e santidade. Diga comigo: proteção, força e santidade. Protegia do ataque do inimigo, tornava a cidade impenetrável, e a separava do mundo exterior.
Nós estamos falando de quem aqui? Nós estamos falando de nós, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Um povo que deve ser santo. Um povo que deve estar separado desse mundo. Já ouviram aquele dizer pentecostal que diz: nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo? Já muitos pentecostais já devem ter ouvido falar essa expressão. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Não é que nós somos alienígenas, não entenda errado, mas nós somos cidadãos do céu. A nossa identidade é de filho de Deus. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. Quando entregamos nossa vida a Jesus, nós estamos confiando que estaremos na eternidade com Ele, que há uma Jerusalém celestial sendo preparada para nós. Proteção e força, porque as muralhas erguidas nos protegem do ataque do inimigo, nos protege do pecado, e sem elas ou com elas desmoronando, ficamos vulneráveis, pois há brecha por onde o inimigo possa entrar e causar dano às nossas vidas. Então as muralhas, elas funcionam como proteção para a nossa vida, proteção para a nossa vida espiritual. E sem muralhas para a nossa proteção, ou havendo brechas nela, o inimigo ele entra. O inimigo ele entra e ele causa dano. E o inimigo entra com o pecado, ele entra para nos intimidar, ele entra para nos enfraquecer, ele entra para nos desanimar, ele entra para então nos afastar por completo, nesse processo de ataque, para nos afastar por completo do Senhor e nos tirar da presença dEle. Era assim que as cidades antigas eram destruídas, quando as muralhas ruíam, quando eram destruídas as muralhas, as cidades ficavam indefesas, elas não tinham defesa, elas não tinham mais estratégia para poder suportar o ataque do inimigo. Então o inimigo vinha de todos os lados, ou quando havia brecha, eles entravam por ali, e aí entravam e faziam um arraso no interior. E santidade, pois as muralhas separam a cidade do mundo externo. A palavra santidade, no contexto espiritual, em sua essência, ela envolve separação do pecado e do mundo e a consagração a Deus. É um processo contínuo de transformação moral e espiritual, onde o indivíduo busca refletir o caráter de Cristo em sua vida. Sabe, a cidade fortificada, meu irmão, na época antiga, nós estamos fazendo essa analogia aqui, para que vocês entendam. A cidade antiga, tudo que estava fora da cidade, se a cidade tal, já viram esses filmes mais antigos, filmes de época, esses filmes épicos? Nós vemos essas cidades, as pessoas iam até as cidades, a cidade era cercada de uma muralha. Então aquela cidade, ela era separada do mundo externo. Tudo que estava fora não pertencia àquela cidade. Dá então uma ideia de separação. A muralha traz separação, traz santidade. Por quê? Porque o cristão, ele se separa para Deus, ele se separa do pecado, ele não vive segundo o sistema mundano, ele tem o dever de se consagrar ao Senhor, de andar em santidade. A palavra é clara, nós sabemos disso. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não é isso que diz a Bíblia? Sem santidade ninguém verá a Deus. Então cidade fortificada, muralha, muro, tem a ver com santidade, te separar desse mundo, te separar desse sistema, te separar do pecado e levar você a viver uma vida de santidade, de consagração ao Senhor, de transformação, dia após dia. Já a brecha diz respeito a buracos na muralha, lugares que o inimigo encontra para invadir e causar dano, causar destruição, nos contaminar, nos destruir, minar nossa fé e nos afastar de Deus. Sabe o que é a brecha, meu irmão? A brecha é aquele pecado corriqueiro. A brecha é aquele pecado corriqueiro, aquele pecado de estimação, aquilo que tem permitido que o inimigo entre em sua vida, na sua vida emocional, nos seus relacionamentos com a sua família.
nos seus relacionamentos interpessoais, nas suas finanças. A brecha é o pecado, é por onde o inimigo entra na sua vida e faz um arraso. Se tiver brecha na muralha, se tiver brecha no muro, você está vulnerável. O inimigo ele pode entrar, ele pode então te contaminar, ele pode enfraquecer a sua força no Senhor. Diz o versículo então que o Senhor não encontrou esse homem, né? Procurei um justo, um homem justo que tivesse relacionamento com ele, estivesse espiritualmente forte, um homem que andasse em santidade e tapasse as brechas, não estivesse vivendo uma vida de pecado deliberado. O Senhor olhou, meu irmão, você consegue imaginar Deus, o próprio Deus, dizendo isso para o profeta Ezequiel: olha, eu olhei sobre a cidade, eu não encontrei um homem íntegro, um homem que se relacione comigo, um homem que esteja fortificado no Espírito, um homem que ande em santidade, um homem que se coloque para tapar as brechas, um homem que não viva em pecado deliberado. Sabe, nós podemos pecar e iremos pecar, infelizmente, porque andar em santidade não quer dizer que nós, infelizmente, não cairemos no pecado, porque até que o Senhor venha, nós não alcançaremos a perfeição. É uma obra contínua. Ele faz a sua obra em nós, a sua transformação em nós, dia após dia, até que Ele venha. Mas entenda, o pecado na vida do crente tem que ser um acidente, tem que ser um vacilo. Ele não pode ser um pecado corriqueiro, um pecado de estimação. Ele não pode ser algo que eu faço deliberadamente, algo que eu sei que é errado. E eu me coloco então, eu me rendo à minha vontade, eu me rendo à minha carne, e eu vou lá e pratico. E quanto mais eu pratico, pior a situação fica. A brecha só vai aumentando até a muralha cair totalmente. O resultado, meu irmão, de Deus não encontrar esse homem em Jerusalém, foi que a cidade caiu. Jerusalém caiu. Jerusalém caiu. Nesse contexto, se você for estudar Ezequiel, o livro de Ezequiel, você vai ver que Jerusalém foi invadida, foi dominada, o povo foi levado cativo, a cidade foi destruída, as muralhas foram lançadas por terra pelo inimigo, os portões foram queimados, porque não tinha um homem, uma mulher que se colocasse na brecha para erguer um muro, estivesse diante do Senhor, em favor da cidade. A pergunta para nós, então, é: se Deus olhar para nós, Ele vai achar em nós um homem, uma mulher, um adolescente, um idoso, uma idosa, disposto a erguer um muro e se colocar na brecha e interceder? Você não precisa me responder isso, eu não preciso te responder também, mas eu quero que você reflita sobre essa pergunta: será que Deus, olhando para mim, como Ele olhou lá em Jerusalém naquela época, será que Ele olhando para mim, Ele vai me ver como um homem, como uma mulher, como um adolescente, uma criança, um idoso, uma idosa, que está disposto a erguer um muro e se colocar na brecha para interceder, para orar, para buscar, para viver uma vida de santidade, para se fortalecer no Senhor, para ser alguém que o inimigo pode até vir, mas não consegue, não tem êxito no ataque, porque a muralha não tem brecha? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer nessa noite. Sabe, essa noite eu quero ser mais curto aqui com vocês, eu não vou falar muito. O pessoal sabe aqui que eu vou falando, sou até repreendido pela minha esposa que eu vou falando demais. Mas hoje eu quero
focar com você bastante nisso. Sabe, meu irmão e minha irmã, é o tempo de nós reconstruirmos os muros. É o tempo de nós reconstruirmos os muros. Diga aí para o seu irmão do seu lado: é o tempo de reconstruirmos os muros. É o tempo de reconstruirmos os muros. A Bíblia, ela nos relata no livro de Neemias que ele foi levantado para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias foi levantado para reconstruir os muros de Jerusalém. Primeiro, Deus nos exorta. Isso foi dito semana passada, né? Deus, e eu repeti aqui para vocês agora. Deus pergunta, Ele olha para nós e diz: e aí, será que eu vou achar em vocês esse homem, essa mulher, que vai erguer o muro, que vai tapar a brecha? Sabe, naquela época específica em Ezequiel, não tinha ninguém, a cidade caiu. Mas tempos depois, Neemias é levantado. Você vai ver que o livro de Neemias vem após Ezequiel, ele é depois de Ezequiel. Então aqui já estamos diante de alguém que vai reconstruir os muros, e é nisso que eu quero focar com você hoje, sobre a reconstrução dos muros, sobre se tornar um homem, uma mulher fortificada, que anda em santidade, que anda em vida de oração, de relacionamento com Deus. Mas para reconstruir os muros, como Neemias foi levantado para fazer, nós temos que tomar 3 atitudes. São 3 atitudes que nós temos que tomar para reconstruir os muros. Ou a cidade ficará caída, ou nós estaremos vulneráveis ao ataque do inimigo, ou nós continuaremos vivendo uma vida de sofrimento meia boca, uma vida espiritual morna ou fria. A primeira atitude que nós devemos tomar é, diga para o seu irmão aí do lado, identificar o nosso real estado diante de Deus. Olhe para o seu irmão e diga: identificar o nosso real estado diante de Deus. A primeira coisa que nós fazemos é identificar o nosso real estado diante de Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, por favor, acompanhe comigo no capítulo 1, versículos 2 e 3. Neemias, capítulo 1, versículos 2 e 3. A palavra de Deus diz o seguinte: veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. E eles responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Meus irmãos, primeira atitude é identificarmos o nosso real estado diante de Deus. Neemias recebe a notícia, ele identifica como estava o real estado do povo e da cidade de Jerusalém. Nós precisamos fazer um autoexame, nós temos que nos autoexaminar, que essa noite você possa já estar pensando aí consigo mesmo: como está a minha vida diante do Senhor? Será que eu tenho brechas que precisam ser tapadas? Será que a minha vida espiritual está em ruínas? Será que eu estou vivendo um momento de sequidão espiritual? Será que eu não sou esse homem que vai erguer o muro e tapar a brecha e me colocar em oração? Irmão, você precisa se autoexaminar. Eu preciso me autoexaminar. Nós precisamos identificar aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que está
nos tirando o foco, aquilo que está nos afastando da presença de Deus, aquilo que está nos impedindo de nos fortificarmos no Senhor, aquilo que está nos impedindo de viver uma vida plena no Senhor, de viver uma vida de santidade, de viver uma vida de busca intensa por Ele, de viver uma vida de oração. Sabe, tem se falado de oração, oração, oração aqui. Meu irmão, nós não podemos ser só ouvintes da palavra, nós temos que ser ouvintes e praticantes, é isso que Tiago diz. Não sejam só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, ou estaremos enganando a nós mesmos. Enganando a nós mesmos, é o que Tiago diz. Como está a nossa vida? Nós temos deixado brechas a pecados que têm nos atormentado e temos caído neles em constância? Qual é o nosso pecado? Sabe, você não precisa me responder essas perguntas são para que você reflita, faça esse autoexame, como está a minha vida? Senhor, como tenho levado a minha vida? Tem algum pecado que está me atormentando? Tem algum pecado que eu estou praticando ele e que eu não estou me desvencilhando dele? Não estou tomando a firme decisão de abandoná-lo, de me arrepender de verdade, porque arrepender é deixar, arrepender é tomar um novo rumo. Eu estou indo por esse rumo, então eu me arrependo e eu volto, eu vou para cá. Isso é arrependimento. Arrependimento não é eu chegar aqui e falar assim: olha, eu estou errado, opa, tá bom, vou ficar aqui. Mas aí surge uma nova oportunidade daquele pecado e eu falo: tá, vou de novo. E aí eu errei novamente, pequei. E aí eu fico aqui e não retrocedo, eu não me arrependo, eu tenho remorso. E aí quando tem uma nova oportunidade, eu cedo, eu faço a concessão e eu caio de novo. Arrependimento é quando eu chego, eu reconheço o meu pecado, e então eu retrocedo, eu volto, eu vou para o caminho do Senhor, eu me volto para o Senhor. Qual é o pecado? Pecado tem nome. Pecado tem nome, meus irmãos. Pecado tem nome, nós temos que nominar para Deus o pecado que está nos afligindo. Como queremos ser libertos do pecado que está nos atormentando, se nós não falamos para Deus qual é esse pecado, para pedirmos para Ele nos libertar? Falamos genericamente: Senhor, me liberta dos meus pecados. Não, tem nome esse pecado. Qual é o pecado? Eu vou dar alguns exemplos aqui de pecados que acontecem só lá nas outras igrejas, não na nossa. Imoralidade sexual, acesso à pornografia, adultério, masturbação, homossexualidade, insubmissão, grosseria com o cônjuge, amargura, falta de perdão, maledicência, provocador de contendas, não recolhimento de impostos devidos, roubo ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, negligência em orar e ler a palavra de Deus, a preguiça. Esses são só alguns dos exemplos daquilo que podemos considerar, a nossa mente humana como pecadões, mas não existe pecadões, existe pecado. O que existe são consequências maiores ou menores do pecado praticado nas nossas vidas. Mas pecado é pecado. Uma pessoa que mata a outra peca tão quanto uma outra que mente por uma besteira. Agora, a consequência de matar uma pessoa é que ela poderá ser presa e passar alguns anos na cadeia. Já a que mente, se ela obter perdão da pessoa que ela contou a mentira, estará resolvido o problema. Então vejam, há consequências diferentes, mas é tudo pecado diante de Deus. Qual é o pecado? Porque se tem algo que nos afasta de Deus, se tem algo que nos impede de reconstruir os muros, é o pecado.
Então nós precisamos identificar se há algo em nós, se há algo que precisa ser eliminado da nossa vida, se há algo que precisamos nos arrepender. Isso é uma brecha aberta. Qualquer pecado que cometamos, como eu disse aqui, deliberadamente, qualquer pecado que não é mais um acidente na nossa vida, ele passa a ser uma constante. Ainda que eu não peque dia após dia, mas eu estou ali sempre caindo no mesmo erro. Isso é uma brecha, e com brecha, não tem como você se defender, você está vulnerável, eu estou vulnerável. A segunda atitude, meus irmãos, que nós devemos ter, é nos arrepender profundamente e confessar os nossos pecados. Diga ao irmão do seu lado, a segunda atitude é nos arrepender profundamente e confessar os nossos pecados. Nos arrepender profundamente e confessar os nossos pecados. Irmão, se não houver arrependimento profundo, se não houver confissão de pecados, nós não vamos conseguir tapar as brechas. Vamos ler aí, continuando em Neemias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11. Eu vou ler rapidamente, olha o que diz a palavra de Deus. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos. Ele não diz o que eles têm cometido, mas que temos. Ele também confessa o pecado que temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim, e guardarem os meus mandamentos, e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias sentou, chorou, orou, jejuou e confessou os pecados dele e da nação. Com humildade e sinceridade diante de Deus, Neemias se coloca a interceder por Israel, bem como declara sua dependência completa de Deus. O que nós lemos neste versículo é exatamente isso. Nós precisamos nos arrepender profundamente dos nossos pecados, confessá-los ao Senhor. Neemias senta, chora diante daquela situação. Então, a primeira coisa é nos autoexaminar. Nós precisamos saber qual o nosso real estado, o real estado da nossa vida diante de Deus. Nós precisamos identificar aquilo que está nos atrapalhando, nós precisamos identificar onde estão as brechas, onde tem os buracos, por onde o inimigo pode entrar na nossa vida e causar dano. E em seguida, nós temos que nos arrepender profundamente dessas brechas e tapá-las. E só há um jeito, é com arrependimento profundo, é com contrição, é buscando o perdão do Senhor, e Ele perdoa.
Ele perdoa. A palavra dele diz que Ele é fiel e justo, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Mas nós precisamos nos arrepender profundamente. E como eu disse, arrependimento é parar de praticar aquilo que eu praticava, é parar de praticar o pecado que eu caio sempre. Eu tenho que orar. E como que eu vou fazer isso? Através da oração, através da busca. É preciso contrição, quebrantamento, sinceridade diante de Deus. É preciso uma entrega completa, no sentido de reconhecer que você não consegue tapar a brecha pelo seu próprio braço, mas apenas pelo poder de Deus, pelo poder dEle, do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós não conseguimos tapar as brechas, porque nós queremos fazer pela nossa própria vontade, pela força do nosso braço. Olha, eu tomo uma decisão e na minha força eu vou conseguir, a partir de agora eu não vou mais cair nesse pecado. E eu então tomo aquela decisão, mas no meu íntimo eu não estou dizendo para Deus com humildade: Senhor, tenha misericórdia de mim, ouve a minha oração. Senhor, na verdade eu não vou conseguir, Senhor. Eu quero, mas eu não vou conseguir. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do Senhor, eu preciso do poder do teu Espírito em mim, porque é Ele, somente Ele que vai me fortalecer, é somente Ele que vai me fazer permanecer, perseverar e não mais pecar, e não mais deixar brecha. Na força do nosso braço nós não vamos conseguir. Sabe, se você está espiritualmente seco, se você está num momento de sequidão, se você não consegue se quebrantar diante do Senhor, porque o Senhor quer um coração contrito Ele não despreza. Se você não tem mais fervor para orar, para chegar diante de Deus com sinceridade, com fervor, meu irmão, eu quero te dizer, é só você chegar e dizer: Pai, eu não tenho fervor, o meu coração não está contrito, mas me ajuda, quebranta o meu coração. Você pode pedir, Ele vai quebrantar. Ele vai quebrantar. O que o Senhor quer é um coração sincero. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É a sinceridade no coração que toca o coração de Deus, que faz Ele vir com a presença dEle, apesar dEle ser onipresente, mas vir ali com a presença dEle manifesta, e colocar a mão na sua e na minha cabeça naquela hora e falar: filho, fique calmo, eu estou contigo. Eu vou te ajudar, eu vou te segurar. Na hora que você for cair, eu vou estar ali, eu não vou deixar. Você precisa pedir para Deus isso. Se você está vivendo esse momento de sequidão, um momento que você não consegue orar, um momento que as suas forças estão diminuídas, as muralhas estão caídas, ou estão parcialmente destruídas, você precisa pedir força a Deus, para orar, para buscar, para se quebrantar. O Salmo 51, do 17 ao 19 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Um coração contrito o Senhor não desprezará. Se você está vivendo um momento de sequidão, não consegue se arrepender pelos seus pecados, fale então isso para Deus, mas não fique imóvel, não fique inerte. A segunda atitude é nos arrepender profundamente e confessar os pecados. Se nós não nos arrependermos e não confessarmos, nós não conseguiremos tapar as brechas, e com brecha o inimigo entrará e fará arraso em nossa vida, fará arraso em nossa família, fará arraso em nossas finanças. E que Deus tenha misericórdia de nós, se nós não nos afastarmos por completo da presença de Deus. E a terceira atitude que nós devemos ter, meus irmãos, para reconstruir os muros, como Neemias fez,
é nos mover com agilidade e rapidez. Diga ao seu irmão aí do lado, eu sei que você não está dormindo, que você está prestando atenção, então diga para ele, nos mover com agilidade e rapidez. Diga aí, nos mover com agilidade e rapidez. Neemias não procrastina. Sabe o que é procrastinar? Em termos bem coloquiais, é ficar enrolando, é não fazer o que tem que ser feito, é saber o que tem que ser feito, mas não fazer. Quantas vezes nós procrastinamos em muitas coisas nas nossas vidas, né? Coisas que não são espirituais. Eu mesmo, em muitas coisas, eu confesso, eu sou procrastinador e preciso da ajuda de Deus para vencer isso em muitas áreas da minha vida. Mas sabe, meus irmãos, na nossa vida espiritual, nós não podemos procrastinar, nós não podemos enrolar, não temos mais tempo para isso, não temos mais tempo para isso. Você tem que entender, eu tenho que entender, nós não temos mais tempo para procrastinar, nós não podemos esperar até o próximo domingo chegar, nós não podemos esperar até o próximo acampamento chegar, até o próximo evento da igreja chegar, até amanhã chegar. Nós não podemos procrastinar. Neemias não procrastinou, ele não enrolou, ele orou e agiu com rapidez. Ele foi até, se você ler, né, o capítulo 2 em diante, né, o restante aí, do capítulo 2 em diante, você vai ver que Neemias, ele foi até o rei Artaxerxes, conseguiu o favor do rei, em seguida foi a Jerusalém, reuniu os nobres, os magistrados, os sacerdotes, as famílias, ele avaliou a situação da cidade e começou a posicionar as famílias e reconstruir os muros dia após dia, não houve intervalos. Sabe, Neemias, ele começou ali, identificando a real situação de como estava Jerusalém. Ele então tem o seu coração contritado, e ele então ali chora diante do Senhor pelaquela situação, ao ver o real estado de Jerusalém, das muralhas destruídas, dos portões queimados, da miserabilidade que o povo estava tendo. E ele então, o que ele faz? Ele ora e jejua, e ele confessa os pecados, ele se arrepende dos pecados e pede misericórdia de Deus, e pede que o Senhor dê a ele a graça perante o rei. Quando ele faz isso, ele fala: Senhor, eu dependo do Senhor, eu sou um mero copeiro do rei, eu não tenho uma alta posição, eu não sou do exército, um general do exército, alguém que goza da confiança extrema do rei, de altas posições, um conselheiro. Não, ele é só um copeiro, mas ele pede então ao Senhor que dê graça a ele. Ele se coloca na dependência de Deus, é o que nós estamos dizendo, não é pela força do nosso braço, nós temos que entender que nós temos que nos colocar na dependência de Deus. E após isso, então, ele se move com agilidade e rapidez, ele não fica parado esperando as coisas acontecerem. Não, vou mandar um mensageiro lá para Jerusalém, né, ver se a galera ainda precisa, como é que tá, já fiz aqui uns dias de oração, de jejum, agora eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo e esperar a poeira baixar, né? Esperar um melhor momento para falar com o rei. Quem sabe eu consigo, né? Ele me conceder esse favor de me deixar aí e ainda me dar as coisas ainda para eu reconstruir o muro. Ele não faz isso, meus irmãos. Ele age com rapidez, ele se move com agilidade. Nós não temos mais tempo, meus irmãos. O tempo está passando, o relógio celestial está andando rápido, a gente pode sentir na pele, nós que já da nossa geração aí de mais de 30 anos, para cima, você já consegue perceber que na sua infância o tempo demorava mais, o dia demorava mais, Hoje a gente já percebe que você acorda muito cedo
e dorme muito tarde, e não conseguiu fazer todas as tarefas que você pretendia fazer naquele dia, porque o tempo está acelerado. O Senhor voltará, inclusive essa é a nossa esperança, então nós não podemos brincar, nós temos que nos mover com agilidade. Não houve intervalos para Neemias. Em 52 dias os muros foram reconstruídos, em 52 dias, 52 dias os muros foram reconstruídos. Está lá em Neemias 6,15, não precisa abrir. Não temos mais tempo, a volta de Jesus é iminente, não podemos ser como as virgens loucas, mas sim como as prudentes. A partir de que tomamos uma decisão, precisamos executar a reconstrução dos muros. Isto é, precisamos buscar ao Senhor diariamente, todos os dias, gastar tempo em oração, leitura da palavra, mas não é só isso, tem que ser um tempo de qualidade com o Senhor. Eu não posso fazer disso uma mera obrigação, um bater o ponto. Eu tenho que estar ali e buscar ter prazer. Você pode até num primeiro momento não ter esse prazer, é verdade, mas você tem que pedir ao Senhor para que aquilo se torne um prazer na sua vida, estar ali. E você pode ter certeza, meu irmão, eu falo isso de experiência própria, quando você começa a fazer, aquilo se torna prazeroso na sua vida. Quando você começa a orar, o tempo voa, você não se preocupa com o tempo, porque no início, você está ali contando os minutos, poxa, já orei tanta coisa que só deu 5 minutos, mas quando você começa a persistir na oração, persistir na busca pelo Senhor, para tapar as brechas, o prazer de estar na presença do Senhor é tão grande que o Espírito Santo vai ministrando a sua cabeça, a sua mente, Ele vai trazendo aquilo que Ele quer que você ore, aquilo que Ele quer que você interceda, e você vai orando, quando você vê já passou 30, 40 minutos, 1 hora, e você fala, caramba, ainda tem que fazer outras coisas. Nós precisamos executar, nos mover com agilidade, tomar uma decisão. Sabe, meu irmão, não importa há quanto tempo a sua vida, ou a minha vida, está em sequidão. Não importa se nós estamos há muito tempo sem ter essa busca diária com fervor com o Senhor. Não importa. Não importa, meu irmão, se você vê que essa noite o Espírito Santo está falando com você, você está assim, poxa, mas tem tanto tempo que eu estou assim, sabe, naquele marasmo espiritual, não oro direito, não consigo orar, não tenho força para orar, não tenho força para buscar o Senhor, não consigo parar para ler a Bíblia. Meu irmão, não importa quanto tempo tem, não importa, o que importa é a decisão e o agora. Jerusalém estava caída há bastante tempo, há anos, décadas, mas a partir de uma decisão colocada em prática rapidamente, o que ficou por anos em declínio, agora está reconstruído. O Espírito Santo nos fortalece de tal forma que toda a sequidão vai embora e começamos a buscar diariamente em oração e leitura da palavra, nos mantendo firmes e perseverantes. Meu irmão, não importa se você está aí há 6 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, vivendo uma vida meia boca de oração, uma vida meia boca de busca ao Senhor, de leitura da palavra, não importa, meu irmão, o que importa é uma decisão tomada e colocá-la em prática imediatamente, como Neemias fez. Porque rapidamente o Espírito Santo vai te fortalecer e a sua vida espiritual, as suas defesas, a sua muralha vai ser reconstruída, as brechas serão tapadas. Em 52 dias, Jerusalém estava caída há décadas, mas em 52 dias os muros foram reconstruídos, as brechas foram tapadas. À medida em que nós nos colocamos com sinceridade, com agilidade, tomamos a decisão então de executar aquilo que decidimos fazer, que é buscar ao Senhor, que é nos arrepender, de que é nos colocarmos na brecha.
Ele começa a nos fortalecer, e aí nós nos perseveramos, e rapidamente nós somos fortificados, rapidamente nós somos tomados pelo poder de Deus, e aquilo começa a se virar uma constante na nossa vida. Nós agora estamos libertos de pecados que cometíamos diariamente, deliberadamente, ou não conseguíamos nos desvencilhar dele. É só na base da oração, é só na base da busca intensa, do fervor. Meu irmão, nós temos que orar fervorosamente. O Senhor quer de nós o fervor, Ele quer de nós uma paixão. Nós temos que buscar, e não há mais tempo para nós ficarmos parados, apenas olhando o que está acontecendo ao nosso redor, apenas vendo os testemunhos, ouvindo e vendo os testemunhos. Nós temos que agora praticar, nós temos que agora serem aqueles que vão reconstruir os muros, tomar uma decisão e executá-la rapidamente. Ou é isso, ou viveremos uma vida de arraso como estava Jerusalém, caída, com os portões queimados, as muralhas derrubadas, o povo em miséria. O povo em miséria. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que, tomando essa atitude, tomando essa decisão e começar a praticar, começar a executar essa decisão de reconstruir os muros, reconstruir a sua vida de oração, a sua vida de dedicação ao Senhor, de tapar as brechas, eu quero dizer para você, e para mim também, para nós não nos enganarmos, porque haverá oposição. Haverá oposição. Nós não podemos ser ingênuos e achar que, ora, tá certo, Vinícius, eu agora vou tomar uma posição diante de Deus, eu decido, eu vou agora ser uma pessoa que vai reconstruir os muros, eu vou agora me dedicar a uma vida de oração, devocional todos os dias, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou me fortalecer no Senhor, e achar que o inimigo vai ficar satisfeito com isso, porque até então, se estamos vivendo uma vida de marasmo espiritual, uma vida de mornidão, uma vida caída espiritualmente, o inimigo, ele está nem aí para a gente, ele está mexendo com outros aí que estão dando trabalho para ele já sabe que a gente não está bem. Agora, a partir do momento em que nós decidimos e realmente colocamos em prática aquilo que decidimos fazer, que é buscar essa vida de oração, de santidade, que é buscar essa vida de leitura da palavra, de nos fortalecermos no Espírito, de sermos intercessores, haverá oposição. A partir do momento que nós decidimos nos colocarmos na dependência de Deus, para não pecarmos mais deliberadamente, haverá oposição. Nós precisamos ter o firme entendimento de que não estamos brincando de sermos crentes, que existe uma guerra espiritual que é verdadeira. Ao começar a fechar as brechas, há um espírito maligno, representado no livro de Neemias por Sambalate e Tobias, que se levantará para tentar nos frustrar, nos desanimar, nos fazer pecar, para que fiquemos envergonhados de nos chegar à presença do Senhor, buscando nos afastar dele. A finalidade de Sambalate e Tobias é nos intimidar, colocar medo, para que nossa vida continue na mesmice e os muros não sejam reconstruídos. Em Neemias 4:7 diz o seguinte, Neemias capítulo 4, versículo 7, mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os adoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. O inferno começa a ficar irado contra você. Meu irmão, se o inferno não está irado contra nós, tem alguma coisa errada. Se o inferno não está irado contra nós, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos ter autoridade no Espírito. Nós precisamos ter autoridade do Senhor. Estamos em uma guerra espiritual, meus irmãos, em uma guerra. O inimigo, ele vai se opor. Não adianta você só
tomar essas atitudes aqui e achar que o inimigo não vai tentar te intimidar. Sim, ele vai vir para cima de você. Ele vai vir para cima. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós não devemos ter medo. Devemos intensificar ainda mais a nossa vida de oração e busca pelo Senhor, de leitura da palavra, pois está conosco Deus Todo-Poderoso. Olha só o que diz em Neemias 4:9: porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. E no 14:15, também do capítulo 4, Neemias diz: e olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Então vejam, nós estamos com o Deus Todo-Poderoso, sabe, meu irmão? O inferno ele vai vir para cima, ele vai vir para te intimidar. Sanbalat e Tobias vai querer te amedrontar, Sanbalat e Tobias vai querer fazer você cair naquele pecado de novo, para que você fique envergonhado, para que você fale: meu Deus, eu não posso me chegar, como que eu vou me chegar na presença de Deus? Como que eu vou me ajoelhar agora ali para orar, sendo que eu pequei de novo? Sendo que eu caí? É isso que o inimigo quer fazer, é isso que Sanbalat e Tobias quer fazer, te amedrontar, te intimidar. Mas não temas, ore ao Senhor como orou Neemias. Não temas, nós temos um Deus temível, todo-poderoso, que está conosco, nos ouvirá, nos fortalecerá e lançará por terra os nossos inimigos, o inimigo das nossas almas. Devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e tomar toda a armadura de Deus. Abra comigo rapidamente em Efésios 6, 10, 18. Efésios 6, 10, 18. Abra aí na sua Bíblia, por favor. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Não fique só no que eu estou dizendo, mas acompanhe aí. Efésios capítulo 6, versículo 10. Ao 18, fala sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e os potestades, e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, como muralhas impenetráveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uau, esse último versículo diz tudo o que precisamos fazer. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplicas. Orem, meu irmão, se a partir desse mês de junho, com todas essas palavras que nós temos ouvido, sobre oração, sobre o poder da oração, sobre aquilo que a oração pode fazer, aquilo que a oração pode movimentar nos céus, sobre aquilo que a oração faz em nós mesmos, se nós não nos comprometermos a serem aqueles que irão erguer o muro e se colocar na brecha para orar, meu irmão, eu não sei mais o que nós temos que fazer. Não temos mais tempo para procrastinar, nós precisamos nos mover com agilidade e rapidez. O tempo está passando, o relógio do mundo está passando com muita rapidez. Ele virá,
Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele não tarda. Não sejamos como as virgens loucas. As virgens loucas dormiram e não tinham azeite para a lamparina suficiente. Percebam que até as virgens que eram prudentes dormiram, mas quando o noivo veio e elas foram atrás, elas tinham o azeite. Esse azeite está cheio do Espírito Santo, fortalecido na força do poder do Senhor, só é conquistado com oração. Ora em todo tempo no Espírito. Ora em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, é tempo de decisão. É tempo de decisão. O que eu posso te dizer, já para ir finalizando, são 7h50. Olha só, hoje nós vamos terminar antes das 8, hein? Glória a Deus. Eu sei que vocês estão ansiosos por mais, né? Mas estejam mesmo ansiosos por mais, mas não de mim falando aqui, porque eu sou apenas um comum entre vocês. Poderia ser qualquer irmão aqui pregando. Tem gente aqui muito mais capacitada do que eu para pregar aqui, que sabe muito mais de Bíblia que eu para pregar aqui. Mas o Senhor, por um acaso, me mandou vir aqui hoje, porque colocou no coração do pastor Bruno e ele me designou. Então eu estou aqui para te dizer, meu irmão, que nesse processo de reconstrução dos muros, da sua vida devocional, de oração, de busca intensa por santidade, à medida que isso vai tomando corpo, o Espírito Santo vai te fortalecendo e você vai ficando fortificado, você vai então ficando liberto daqueles pecados, e você começa a perseverar, e estar na presença do Senhor passa a ser um prazer. Eu posso dizer para os irmãos com toda a sinceridade, que eu passei a experimentar isso, parte desse ano, de 2025, quando eu tomei uma firme decisão, e resolvi fazer como Neemias, eu quero reconstruir. A partir do dia 1º eu tomei essa decisão, eu quero ter uma vida devocional com Deus, de verdade. Não quero ser aquele que acorda um dia, vou ali, leio a Bíblia rapidinho, faço uma oração, e passo 3, 4, 5 dias, aí, nossa, chegou o domingo, misericórdia, não orei essa semana, então vou orar hoje aqui, né, hoje tem culto. Sabe, por muito tempo eu andei na vida meia boca de oração, e de leitura da palavra. Sabe, ontem eu ouvi uma palavra, que me chamou, na verdade não foi uma palavra, né, mas foi uma chamada. Eu estava ali no Training Day para os legendários, e o pastor Felipe, o líder ali, ele perguntou para um dos irmãos que estava na plateia, um legendário, perguntou, meu irmão, quantas vezes aqui alguém já leu a Bíblia uma vez? E aí, eu levantei a mão, glória a Deus que eu já li a Bíblia uma vez, né? E aí, ele perguntou para aquele irmão, fulano, quantas vezes você já leu a Bíblia? Ele falou assim, 27 vezes. Eu falei assim, uau, meu Deus. Naquela hora eu fiquei extremamente constrangido, cheguei em casa e contei para minha esposa, para a Gabi, falei assim, misericórdia, ele leu 27 vezes a Bíblia. Sabe, aquela pessoa é um grande empresário daquela cidade, ele tem muitas coisas para cuidar, sabe, ele não é um à toa, uma pessoa que está aí com o tempo disponível o dia inteiro, para ficar ali só lendo a Bíblia, mas ele já leu a Bíblia 27 vezes, e eu li apenas uma vez, sabe, olhe para você agora, não precisa me responder, mas se pergunte quantas vezes você já leu a Bíblia, porque eu fiquei desafiado, eu falei, não, agora eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que fazer um plano de leitura agora, porque eu preciso me aprofundar no conhecimento do Senhor. Não basta só a gente vir aqui na igreja, sentar no banco, ouvir a palavra no domingo, na quinta-feira,
talvez participar de uma reunião de oração apenas uma vez na semana, isso não é suficiente, irmãos, para nós. Nós precisamos ter todos os dias um encontro com Deus, um encontro com o amado. Ele é o nosso amado. Será que nós o amamos mesmo? Porque quando a gente ama, a gente está apaixonado, a gente quer estar perto daquela pessoa o tempo todo. A gente quer estar ali juntinho, passando um tempo com ela, passando um tempo com ele. Por que nós não fazemos isso com o Senhor todos os dias? Por que nós não dedicamos um tempo para Ele na nossa agenda? Mas eu tenho tanta coisa para fazer, o meu dia é tão corrido, eu já acordo às 5 horas da manhã, porque às 6 eu tenho que pegar no meu trabalho, eu tenho que levar a minha filha na escola, eu já tenho que estar no meu trabalho, eu já tenho que fazer isso e aquilo outro, eu chego em casa às 10 da noite, e aí aquela loucura toda, só dá tempo de comer, tomar um banho correndo e dormir, porque amanhã eu estou nessa mesma rotina. Meu irmão, eu não sei como eu e você vamos fazer, mas nós precisamos abrir espaço na nossa agenda, se nós realmente amamos a Deus. Nós precisamos reconstruir os muros. Fique de pé, nós já vamos encerrar. Sabe, eu gostaria de convidar a todos vocês para estarem orando junto comigo aqui na frente. Podem vir aqui na frente. Gostaria de convidar todos vocês. Nós vamos fazer aqui um compromisso com o Senhor, um compromisso de reconstruir os muros, um compromisso de tapar as brechas. Nós vamos ser aquele homem que o Senhor vai poder olhar e vai falar: achei nele, achei nela o homem, a mulher que eu procurava. Eu me agradei dele. Eu me agradei dele. É chegada a hora, meus irmãos. Não há mais tempo de brincadeira. Não há mais tempo. A volta do Senhor é iminente. Ele está voltando. Ele virá para nos buscar. E nós precisamos estar preparados. E sabe, estar preparado não é ficar com medo do que está acontecendo. Sabe, às vezes você pode olhar, muita gente está aí fazendo terror, tocando terror no Instagram, no Facebook, né? No YouTube, falando: olha, vocês viram lá? O presidente dos Estados Unidos atacou o Irã com uma bomba, e agora será que vai eclodir a terceira guerra mundial? Meu irmão, não importa se vai eclodir a terceira guerra mundial. O que importa é que nós temos que ter o azeite para a nossa lamparina, porque se ele voltar e nós ouvirmos que ele está voltando e a gente não tiver o azeite para a lamparina, a porta vai se fechar, porque a gente vai querer ir comprar e não vai dar tempo de entrar, e nós vamos ficar de fora, e a separação é eterna. A separação é eterna. É a segunda morte, e nós não fomos chamados para a morte, nós somos chamados para a vida, e para a vida eterna. A vida eterna com Ele. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Quero que você feche os seus olhos. Enquanto o louvor toca aí essa canção, rapidamente você vai orar. Ore ao Senhor e fale: Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor a ter uma vida de oração, a ter uma vida de santidade, a tapar as brechas. Pai, me ajuda, em nome de Jesus, a vencer, a perseverar. Pai, derrama do Teu Espírito sobre mim. Pai, me fortifica, em nome de Jesus. Quero chamar aqui o Lano para fazer essa oração para a gente, para encerrar esse culto. Irmão, que nessa noite, a partir de hoje, você tome uma decisão, como Neemias tomou, e venha reconstruir os muros, mas se mova com agilidade, execute, não procrastine. Amém. Reconstrução. Quem sabe um dia como esse, uma noite como essa, a Bíblia diz que Jesus estava em meio a uma multidão. Quem sabe como essa, ministrando uma palavra, quem sabe como esta. E a Bíblia diz que muitos judeus que ali estavam creram nele. E Jesus, fixando os olhos nos que creram nele,
que nessa noite você está olhando para Ele. Jesus disse: se vocês obedecerem a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí sim conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A obediência à palavra traz transformação. A obediência à palavra traz renovo. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam verdadeiramente. Ele realiza os desejos dos que o temem. Ele ouve o clamor e Ele os salvará. Então, igreja, hoje é o dia que o Senhor marcou para mudar a sua vida e transformar a sua história. Você nunca mais será o mesmo a partir do momento que sair desse momento da entrega, porque culto é entrega. Então essa é a oportunidade que o Senhor preparou para nós, nos colocarmos na brecha, interceder, orar, buscar a sua face, porque é assim como foi dito aqui: clame a mim e responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. E esse é o momento, essa é a hora. Sim, Pai, nós nos colocamos na brecha, assim como Neemias fez. Nós nos colocamos na brecha para construir, reconstruir o muro. Então, Senhor, a minha oração é que o Senhor lave os nossos olhos no tanque de Siloé, que significa o enviado. Traga clareza e entendimento sobre a nossa mente e fogo no nosso coração, que nós possamos entender o processo da missão, porque o processo da missão se encaixa no propósito, o propósito do que você nasceu, igreja, o propósito que você está aqui nessa terra. Por que que você está aqui nessa terra? Talvez tem pessoas aqui que não sabem ainda, mas essa é a noite que o Senhor trará entendimento sobre sua mente e fogo no seu coração. Pai, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos o seu santo nome. Tu és o grande eu sou, tu és o Deus de aliança, o Deus de promessa, maravilhoso, grandioso, justo e santo. Tu és o alfa, tu és o ômega. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Do nascente ao poente não existe outro Deus além de ti. O Deus que manda as bênçãos, o Deus que cria as maldições, o Senhor que faz todas as coisas. Sim, Senhor, esse é o momento, Senhor, que o Senhor possa abraçar a sua igreja de uma forma sobrenatural. Talvez tem pessoas aqui que nunca sentiram o seu cheiro, pessoas aqui que nunca sentiram o seu caminhar num culto, numa entrega verdadeira, pessoas que nunca conversaram com o Senhor no secreto. Então essa noite nós nos colocamos com a intercessão, que o Senhor possa alcançar a mente do coração de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Visite ele, Senhor, no secreto, de uma forma sobrenatural, que cada um possa entender uma entrega verdadeira. Sim, Jesus, sim, sim, Senhor, o Senhor está perto. Eu sinto a sua presença, Senhor, eu sinto o seu cheiro. E esse, Senhor, é uma entrega verdadeira, que nós possamos acessar aquilo que já está pronto. Sim, já está pronto o que você precisa, igreja. É você que precisa acessar o que já está pronto. Então lança fora toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É por isso que Ele diz: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, que todas as suas solicitações, declarações sejam apresentadas na presença de Deus, com oração e súplica. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e seus pensamentos em Cristo Jesus. Como foi dito, Ele está voltando. Ele está voltando, igreja. Não se distraia. Não se distraia, 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 não se distraia. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus. Entregamos tudo que somos, tudo que temos, porque está em suas mãos, Rei dos reis e Senhor do Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus, meu irmão. Jesus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, guardada pelas mãos poderosas do Senhor. Tenha uma boa noite.